Imagine um som que nasce da dor. Uma voz que parece se afogar enquanto canta. E uma banda que, mesmo no auge da fama, carregava nos olhos o peso de uma tragédia iminente. Mas havia um segredo escondido nos bastidores. Algo sombrio, que moldaria todo o destino do Alice in Chains. Se você ama histórias impactantes do rock, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para as notificações. Eu sou o Noise Vox e hoje vamos mergulhar na jornada de uma das bandas mais intensas e trágicas da história da música, o Alice in Chains. Seattle, final dos anos 80. O grunge ainda não tinha nome, mas já estava no ar. Em 1987, um jovem chamado Jerry Cantrell estava em uma festa em Seattle e acabou conhecendo Layne Staley. Na época, Jerry era apenas um guitarrista recém-expulso da banda Diamond Lie e sem lugar para morar. Layne já era vocalista da banda Alice in Chains, um grupo de funk metal experimental. Durante a festa, Cantrell ficou impressionado com a presença de palco e a voz de Staley. Eles trocaram ideias e falaram sobre suas experiências musicais, e Jerry acabou comentando que estava sem moradia. Layne ofereceu abrigo. Deixou Jerry dormir por um tempo no estúdio de ensaio onde sua banda praticava. Após o fim da banda de funk metal chamada Alice in Chains, Layne tentou montar uma nova banda com outros músicos. Jerry, por sua vez, queria montar um novo projeto e Layne reconheceu seu talento. Layne, então, fez uma proposta incomum. Disse a Jerry que poderia entrar em sua nova banda, com uma condição: que Jerry trouxesse os seus músicos. Layne sabia que os amigos de Jerry eram mais habilidosos e aceitou abrir mão de sua formação original por algo maior. Cantrell cumpriu a promessa, chamando Mike Starr e Sean Kinney. Com o tempo, eles se tornam inseparáveis. A química musical é tão intensa quanto o contraste entre suas personalidades. Junto com Mike Starr no baixo e Sean Kinney na bateria, nasce oficialmente a banda Alice in Chains. Antes disso, a banda ainda precisava de algo fundamental: um contrato com uma gravadora. Após gravarem algumas demos, a sorte começou a mudar quando Kelly Curtis, empresário da cena grunge e futuro agente do Pearl Jam, compartilhou o material da banda com um executivo da Columbia Records. Mas foi Susan Silver, empresária do Soundgarden e uma das figuras mais influentes da cena de Seattle, quem organizou o showcase decisivo em Los Angeles. Foi ali que a gravadora decidiu apostar no Alice in Chains. Assim, em 1989, Alice in Chains assinou com a gravadora e começou a trabalhar no EP, We Die Young, que logo abriria caminho para o primeiro álbum completo. E em julho de 1990, é lançado o EP We Die Young, mesmo com apenas 3 faixas e mais voltado à promoção inicial da banda, com faixas como We Die Young, It Ain't Like That e Killing Yourself. Embora curto, o EP já deixava claro o estilo sombrio, pesado e melódico que marcaria a banda. E em agosto daquele mesmo ano foi lançado Facelift. A música Man in the Box explode na MTV. E Layne Staley surge como um vocalista de presença hipnótica. A sonoridade da banda traz letras densas e riffs pesados. O álbum rompe o domínio do glam rock. Alice in Chains se torna a banda pioneira de uma nova era. A banda embarca em uma intensa turnê entre 1990 e 1991. Inicialmente abriram shows para Iggy Pop, Extreme e até Van Halen, mas o ponto alto veio em 1991, quando participaram da lendária turnê Clash of the Titans, ao lado de Slayer, Megadeth, Anthrax e Suicidal Tendencies. Apesar da resistência de parte do público do metal, o som sombrio da Alice in Chains
conquistou respeito nos palcos mais pesados do mundo. Graças à turnê e à exposição na mídia, Facelift conquistou disco de ouro em 1991 e se tornou o primeiro álbum do movimento grunge a alcançar esse feito. Em 4 de fevereiro de 1992, a banda lançou o EP Sap. Sap é um EP acústico com 5 faixas e foi gravado espontaneamente em 1991. Contava com participações de Chris Cornell, do Soundgarden, e Ann Wilson, do Heart. As letras desse EP falam de relacionamentos frágeis, abandono e introspecção. A faixa Brother refletia a relação conturbada de Cantrell com o pai. E Got Me Wrong, que ganhou notoriedade ao integrar a trilha do filme Clerks. Mesmo sem grande campanha promocional, o EP se tornou cult e foi relançado anos depois, vendendo mais de 1 milhão de cópias. A sonoridade mais suave contrastava com o caos interno, que já tomava conta da banda, especialmente Layne Staley, cujo vício em substâncias ilícitas começava a se intensificar mesmo com o sucesso em ascensão. Naquele mesmo ano, 1992, a banda também se apresenta no Lollapalooza Festival, ao lado de Pearl Jam, Soundgarden, Red Hot Chili Peppers, consolidando seu nome na cena alternativa. O desempenho eletrizante e sombrio nos palcos confirmava que eles não eram apenas bons em estúdio, mas também ao vivo. Mas é com Dirt que a banda atinge o ápice. Lançado em setembro de 1992, o álbum Dirt foi um sucesso imediato, vendendo mais de 5 milhões de cópias só nos Estados Unidos. Ele apresentou ao mundo algumas das faixas mais marcantes da banda, como Rooster, Down in a Hole, Them Bones, As letras mergulham em temas pesados como vício, guerra, perda e morte. A produção ficou por conta de Dave Jordan, que conseguiu capturar a densidade emocional da banda com precisão cirúrgica. Cada faixa em Dirt era como uma ferida aberta. Rooster foi escrita por Cantrell sobre as experiências de guerra do pai no Vietnã. Down in a Hole é uma dolorosa reflexão sobre relacionamentos e autossabotagem. Junkhead é uma provocação direta, abordando o uso de substâncias ilícitas com frieza. Enquanto Wood foi escrita em homenagem a Andrew Wood, vocalista do Mother Love Bone, morto por overdose. A conexão entre música e dor era real, e Layne Staley era o epicentro disso. Dirt não só elevou o status do Alice in Chains como ícone do grunge, como também os colocou lado a lado com bandas como Nirvana e Pearl Jam em termos de influência e profundidade artística. Em 1992, era impossível falar em rock alternativo sem citar o nome deles. E a luta de Layne contra o uso de substâncias já estava explícita. O sucesso, ironicamente, amplificava sua destruição. A exaustiva turnê de Dirt levou a banda ao limite, e quem mais sofreu foi o baixista Mike Starr. Apesar do sucesso estrondoso e da crescente base de fãs, os bastidores estavam tomados por tensão, desgaste físico e o avanço do vício em substâncias entre os integrantes, especialmente Layne Staley e o próprio Starr. Mike Starr começou a faltar compromissos, chegava atrasado ou em estado alterado para apresentações. Os outros membros tentaram ajudá-lo, mas a situação chegou a um ponto de ruptura. Mesmo dentro de uma banda já acostumada com excessos, a condição de Starr se tornava insustentável. Em janeiro de 1993, após um show em São Paulo, Brasil, ele foi oficialmente desligado do grupo. Para ocupar seu lugar, a banda convidou Mike Inez, então baixista da banda de Ozzy Osbourne. Com um estilo sólido, presença de palco marcante e mais estabilidade emocional, Inez se encaixou perfeitamente à sonoridade densa do Alice in Chains e permanece com eles desde então. Encontre sua identidade musical. Alice in Chains sempre teve estilo próprio, e você também pode ter.
Na loja do Legado Musical, você encontra camisetas com temáticas de bandas, instrumentos musicais e acessórios essenciais para expressar sua alma sonora. Seja no quarto, no palco ou no estúdio, monte seu setup com atitude. Acesse o legadomusical.com e descubra o som que transforma. A banda havia terminado a turnê exausta, emocionalmente drenada e sem expectativas comerciais. Entraram no estúdio para ver o que aconteceria. O que surgiu foi um trabalho emocional, sensível e brilhantemente sombrio. Gravado em apenas 7 dias no London Bridge Studio, em Seattle, o EP Jar of Flies nasceu quase como um experimento. Lançado em janeiro de 1994, com sonoridade suave e letras introspectivas, o EP estreou em primeiro lugar na Billboard 200, um feito histórico. Foi o primeiro EP a alcançar essa posição. Músicas como I Stay Away, que usou animações em stop motion, reforçando o tom surreal e melancólico da obra. No Excuses, e Nutshell revelam arranjos refinados, harmonias vocais marcantes e uma abordagem mais minimalista. A sonoridade acústica contrastava com as letras carregadas de dor, abandono e solidão. Layne Staley estava cada vez mais recluso, lutando contra o vício de forma silenciosa e devastadora. As sessões de gravação desse EP foram marcadas por silêncio, pouca comunicação entre os membros e uma tensão quase palpável. Apesar do sucesso comercial e da aclamação crítica, a banda evitou turnês promocionais. Layne já não conseguia manter a rotina de viagens e shows. Seu afastamento dos palcos e do convívio público se intensificava, alimentando rumores sobre sua saúde e sobre o futuro da banda. Jar of Flies seria, na prática, o último grande registro de estúdio antes do colapso total. Em 1995, a banda lança seu terceiro álbum de estúdio, auto-intitulado Alice in Chains. A capa, com um cão de 3 patas em um terreno árido, simboliza perfeitamente o estado fragilizado da banda. Som é mais arrastado, introspectivo e sombrio do que nunca, refletindo o isolamento e a deterioração emocional de seus integrantes, especialmente Layne Staley. Essas gravações foram marcadas por tensões e longos períodos de ausência de Layne, que lutava intensamente contra o vício. Apesar das dificuldades, o álbum trouxe faixas impactantes como Grind. Heaven Beside You. E Again. A banda optou por não fazer turnês, mas participou do lendário MTV Unplugged em abril de 1996, uma performance histórica e emocionante. Layne estava visivelmente debilitado, mas ainda assim entregou interpretações comoventes, especialmente em Nutshell. E Down in a Hole. Show tornou-se um símbolo da força artística da banda, mesmo em sua fase mais sombria. Layne já não tem o mesmo vigor, mas entrega uma performance memorável. Poucos meses depois da gravação do acústico, sua ex-noiva e grande amor, Demery Parrott, faleceu aos 27 anos, por consequências do uso prolongado de substâncias. A perda devastou Layne emocionalmente e marcou o início definitivo de seu isolamento. Com a saúde física e mental cada vez mais comprometidas, ele se afastou completamente dos holofotes, parando de se apresentar e raramente sendo visto em público. Em 1998, ele colaborou com a banda Mad Season e chegou a gravar algumas faixas com a nova formação do Alice in Chains, mas seu estado físico e psicológico impediu qualquer retomada sólida. A banda entrou em hiato indefinido. Layne passou anos recluso em seu apartamento em Seattle. Cercado por arte, livros e entorpecentes,
fazendo com que ficasse cada vez mais debilitado. Em abril de 2002, o mundo recebeu a trágica notícia. Layne Staley foi encontrado morto em seu apartamento. Ele havia morrido sozinho há 2 semanas, vítima de uma overdose, resultado de uma mistura letal de substâncias ilícitas. Sim, Layne sabia que estava morrendo desde o início. Ele deixou tudo nas letras. Toda a dor, toda a despedida disfarçada de música. Suas composições não eram apenas arte, eram confissões. E o silêncio final foi apenas o último verso de uma história escrita em agonia. E o silêncio de sua voz ecoaria por anos. Em 2005, os membros remanescentes, Jerry Cantrell, Sean Kinney e Mike Inez, se reuniram para um show beneficente em homenagem a Layne Staley. A resposta do público foi tão emocional e calorosa que os músicos decidiram seguir em frente com a banda. Mas a decisão não veio sem críticas. Muitos fãs questionaram se seria certo continuar sem a presença de Layne. Foi nesse contexto que surgiu William Duvall, vocalista e guitarrista com experiência na cena alternativa. Em vez de tentar imitar Staley, Duvall trouxe seu próprio estilo, respeitando o legado e ajudando a construir uma nova identidade para Alice in Chains. Com o apoio e a bênção de Cantrell, a nova formação foi aos poucos reconquistando respeito e fãs. A banda lançou 3 álbuns de estúdio com Duvall, sendo eles Black Gives Way to Blue, em 2009, que contou com Elton John no piano e prestou tributo direto a Layne na faixa título. The Devil Put Dinosaurs Here, 2013, abordando temas como religião, desinformação e manipulação cultural. Rainier Fog, 2018, uma homenagem à cena de Seattle e ao legado do grunge, gravado parcialmente no mesmo estúdio onde produziram Facelift. Alice in Chains é mais do que música, é dor convertida em arte. Cada acorde, cada verso, carrega uma ferida, uma memória, uma confissão. Ao longo dos anos, a banda transformou suas tragédias em hinos sombrios que ecoam na alma de quem escuta. Mesmo sem Layne Staley, seu espírito permanece em cada palco, em cada gravação. Jerry Cantrell assumiu a liderança emocional do grupo, equilibrando homenagem e renovação. William Duvall, longe de ser uma substituição, tornou-se parte de uma nova fase, madura, reflexiva e igualmente autêntica. A banda não apenas sobreviveu, ela evoluiu. Com mais de 3 décadas de estrada, Alice in Chains segue como um farol para quem encontra beleza na dor, coragem no colapso e poesia na ruína. Se essa história mexeu com você, mostre que o legado da Alice in Chains continua vivo. Deixe seu like, se inscreva no canal e comente qual música mais te marcou. Sua interação ajuda esse conteúdo a alcançar outros fãs que também carregam essas memórias no peito. Continue sua jornada pelo mundo do rock com mais histórias incríveis. Assista agora: A Tragédia e o Poder do Pantera, do auge ao luto eterno, a ascensão, queda e renascimento do Guns N' Roses, com bastidores que pouca gente conhece. E nunca se esqueça, o som que te marcou ainda ecoa. Toque com alma, toque com história, toque com o legado.